notícia bombástica contra o ministro Alexandre de Moraes. Tem relatório, né, que acabou de ser entregue nas mãos do ministro André Mendonça contra Alexandre de Moraes. Temos também o André Janones, completamente revoltado, furioso com queda de Luiz Inácio Lula da Silva. Claro que eu vou trazer essa informação para vocês. E agora, neste exato momento, Alexandre de Moraes acabou de tomar nova decisão sobre Jair Messias Bolsonaro. Será que é notícia boa? Será que é notícia ruim para o Bolsonaro? Essa decisão acabou de ser tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu vou trazer ela e explicar nos mínimos detalhes aqui para todos vocês, gente, tá? Nesse boletim também tem jornalista da Globo News detonando e destruindo ministro do STF, gente, tá? Mas ele bateu forte de uma maneira que eu nunca vi antes. E vocês vão ficar chocados com que ele teve coragem de revelar aqui para todos vocês, gente, tá? Além dessas outras várias informações. Vou ficar dando spoiler de tudo, vai ficar muito longo. Já se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem, sem enrolação, direto para informação. Na verdade, várias informações. Eu preciso trazer o senador Magno Malta, partiu para cima dos ministros do STF e expôs uma bomba. Vocês vão ficar de queixo caído. Vejam só, ele teve coragem. Para fazer isso aqui, para falar isso aqui, tem que ter culhão, tem que ter coragem. Ainda mais agora que tá vindo muita ameaça, né, do STF. O esforço e contorcionismo. Voltou usando essa palavra de uma maneira não pejorativa, para responder um pouco à sociedade. Mas o que fica no seu relatório, eu já findo, é o pedido de indiciamento de Gilmar Mendes, de Toffoli, que comete crime, que tem cassino, que tem jogatina, que tem máquina de caça-níquel dentro do seu resort, o Toffoli Taiaiá, o indiciamento de Alexandre de Moraes, um criminoso violador de direitos humanos. Isso tem no seu relatório. E é isso tão somente que vai ficar. Que Deus tenha misericórdia desse país que blinda e esconde bandido. Obrigado. Com a palavra. Blinda e esconde bandido, gente, tá? Senador Magno Malta, esse teve culhão, foi lá, meteu o dedo na cara e expôs, falou o nome de um por um, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, E agora, gente, antes de trazer o vídeo do Janones, gente, tá aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque ele tá furioso, porque o Lula teve uma queda drástica aí numa pesquisa. Mas antes, deixa eu trazer para vocês aqui, gente, a informação de que o relatório está nas mãos do ministro André Mendonça, para desespero de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. O relatório está nas mãos. Aquele relatório, gente, tá? Sobre aquela CPMI que o STF enterrou, lembra? O INSS foi lá e enterrou a prorrogação da CPMI do INSS. Vocês se lembram que o Carlos Viana, o presidente da CPMI do INSS, prometeu que iria entregar o relatório nas mãos de tudo que eles descobriram? Ia entregar o relatório nas mãos do André Mendonça? Pois é, ele prometeu e cumpriu. Tem palavra, né? Cúpula da CPMI do INSS leva relatório rejeitado pelo STF, né, pela CPMI, para o André Mendonça. O presidente e o relator da CPMI do INSS entregarão o relatório da comissão ao ministro André Mendonça, relator dos inquéritos da farra do INSS do caso Master. Carlos Viana e Alfredo Gaspar, presidente e relator da CPMI, respectivamente, pretendem entregar o relatório ao ministro na noite desta quarta-feira, ainda hoje, no STF. A medida ocorre após a bancada governista ter apresentado presencialmente o relatório paralelo ao ministro na última semana. Além de Mendonça, os dois parlamentares pretendem ter uma agenda com o ministro Luiz Fux. Também com o ministro Luiz Fux. O relatório da dupla acabou sendo rejeitado, concluindo-se assim os trabalhos na CPI sem um relatório final. O parecer foi rejeitado na madrugada, até aí vocês já sabem. Mas nem tudo está perdido, porque mesmo assim, mesmo o relatório tendo sido rejeitado, tem ali muitas investigações, muitas provas, muita coisa importante que pode ser útil para a Polícia Federal
e para o ministro André Mendonça, gente, que vai ter basicamente um dossiê, um relatório completíssimo com toda a investigação feita durante a CPMI do INSS. Vai estar tudo, gente, tá? Nas mãos do ministro André Mendonça, do terrivelmente evangélico. E agora, gente, antes de trazer aqui notícia terrível sobre Lula, eu preciso trazer o motivo do desespero do Janones. Gente, o Janones está completamente enlouquecido com essa queda drástica do Lula nessa última pesquisa, que eu vou trazer daqui a pouco para vocês. Vou explicar. São duas pesquisas e o Lula foi simplesmente atropelado por Flávio Bolsonaro. E sabe quem que entrou num completo desespero? Janones. Esse aqui, gente, tá? É o segundo vídeo que o Janones grava. Teve aquele primeiro, eu trouxe para vocês aqui. Só que agora, como a queda foi pior do Lula, aí que o homem entrou num repleto desespero. Vejam, gente, pega a pipoca, assistam de camarote o desespero do Janones com a queda drástica do Lula nessa última pesquisa. Vejam só. Vocês viram isso aqui? Flávio Bolsonaro passou o Lula nas pesquisas. Tá na hora da gente tirar o rabo do sofá, parar de ficar falando que pesquisa é falsa e ficar esperando o governo agir, fazer alguma coisa. Eu mesmo vou fazer, igual eu fiz nas eleições de 2022. Vou recrutar, nessa primeira etapa vão ser 100 mil pessoas, 100 mil soldados, pra gente enfrentar esse vagabundo, desmentir as fake news dele e principalmente mostrar tudo que o Lula tem feito pelo nosso povo. Se você quiser se alistar nesse exército, é só digitar aqui nos comentários a palavra soldado. Eu mesmo vou dar um treinamento de guerrilha, distribuir missões para a gente enfrentar esses vagabundos. Digita soldado nos comentários e bora pra cima desses vermes. Tamo junto. Gente, tá nitidamente... O Janones está muito descontrolado. Isso aqui é descontrole, gente, tá? O que ele está fazendo aqui? Ele está recrutando os lulistas, os petistas, para montar um verdadeiro exército. Para quê? Para paz e amor? Claro que não, é para atacar o Flávio Bolsonaro. Ele está recrutando os petistas, tá? Os esquerdistas, para formar um exército e, através das redes sociais, atacar Flávio Bolsonaro. E agora, gente, isso aqui é desespero ou não é? Agora eu vou trazer para vocês o motivo desse desespero. É isso aqui, ó. Rejeição a Lula chega a 55%, mostra Quest. Calma, que a notícia terrível pro Lula não é só essa aqui, não. Daqui a pouco tem mais uma que eu vou trazer para vocês. Agora sim, gente, o motivo do desespero do Janones é motivo em dobro. Tem dois motivos para ele estar desesperado. O primeiro é esse aqui. A cara do Lula, gente. Cara de quem sabe que vai ser derrotado. É cara de derrotado, né? Isso aqui, gente, é cara de gente derrotada, tá? Por isso o desespero do Janones. A pesquisa Quest, né, Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, revela que Lula da Silva e Flávio Bolsonaro lideram as taxas de rejeição entre possíveis candidatos à presidência, com 55% e 52%, respectivamente. Ambos são também os mais conhecidos entre os eleitores avaliados no levantamento. Então, segundo aqui a pesquisa, quem teve a maior taxa de rejeição é Luiz Inácio Lula da Silva, com 55%. E agora, para acabar de completar o desespero do Janones, teve essa notícia terrível. Quest, segundo turno, Flávio Bolsonaro tem 42% e Lula 40%. Ou seja, Flávio Bolsonaro está 2% à frente de Lula da Silva. Gente, vocês estão reparando que acrescentava 1% de diferença, agora já está 2%. Tá só... A cada pesquisa que é publicada, o Flávio Bolsonaro vem subindo. Vem subindo devagarinho, mas está subindo. Né? Lá no início, quando o Bolsonaro indicou, né, o nome do Flávio Bolsonaro, o Lula estava ali cerca de 10 pontos à frente do Flávio. E o Flávio que fez o quê? Foi subindo, subindo. E o Lula estagnou. O Lula nem subiu e nem desceu, ele estagnou. E o Flávio foi o quê? Foi subindo, subindo. E agora está aqui. 2 pontos percentuais acima do Lula da Silva. Agora deu para vocês entenderem, gente, tá? O motivo do desespero?
Outro motivo do desespero do Janones é esse aqui, ó. Por que ele tá tão furioso com o Flávio Bolsonaro? Porque ele tá comemorando, é claro, gente. O cara começou a 10 pontos atrás do Lula e agora tá 2 pontos na frente do Lula. Tem que comemorar. Flávio Bolsonaro celebra vantagem sobre Lula em pesquisa. Essa Genial Quest que eu acabei de colocar aqui na tela para vocês. Pesquisa, nova pesquisa publicada hoje que mostra Flávio Bolsonaro 2 pontos percentuais acima, na frente de Flávio Bolsonaro. E agora deixa eu trazer aqui daqui a pouco, gente, tá? O Alexandre de Moraes acabou de tomar a nova decisão sobre Jair Messias Bolsonaro. Teve invasão, quebradeira, quebra-quebra, caos. Eu vou trazer e o Lula tá desesperado com essa invasão. Eu vou explicar para vocês o motivo. Mas antes, deixa eu trazer aqui uma atualização de uma votação acontecendo na Câmara dos Deputados e nessa o PT levou, gente, tá? Deputado do PT é eleito pela Câmara para a vaga de ministro do Tribunal de Contas da União. É esse que está aqui comemorando, né? Como se estivesse ganhando aqui uma Copa do Mundo. A Câmara dos Deputados escolheu nesta terça-feira o deputado Odair Cunha, do PT, para a vaga de ministro do Tribunal de Contas da União. O petista recebeu 33 votos. A indicação ainda precisa ser analisada pelo Senado Federal. Tá aqui a notícia que foi confirmada, inclusive a Michele Bolsonaro se pronunciou. Michele Bolsonaro reage à eleição de petista ao Tribunal de Contas da União. Triste dia para o povo brasileiro. Por quê, gente, tá? Toda essa gastança da Janja, do Lula, qualquer tipo de problema nas contas, né? Algum parlamentar vai lá, olha, eu queria que o Lula explicasse, né, o valor exorbitante que ele gastou na viagem tal. Com esse petista lá no Tribunal de Contas da União dificulta muito a questão ali das investigações contra Lula, contra Janja. Deu para vocês entenderem, gente, tá? Por que a notícia não é muito boa? E agora vamos falar sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Moraes nega inclusão de irmão de Michele como cuidador de Bolsonaro. Esse pedido já tinha sido feito já há algumas semanas. Ele pediu o parecer do PGR e agora ele tomou a decisão final. O ministro Alexandre de Moraes negou, gente, para surpresa zero de ninguém, né? Negou a inclusão do irmão de criação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Carlos Eduardo Antunes Torres, como cuidador do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão é desta quarta-feira, dia 15. O ministro já havia, em decisão anterior, solicitado que a defesa informasse se Torres possui qualificação técnica, né, como enfermeiro ou auxiliar de enfermagem. Os advogados, então, informaram que a intenção era de auxílio à família e não de suporte técnico. Aí o Moraes foi lá, ó, não há justificativa para exceção em relação ao irmão da Michele Bolsonaro, quando a própria defesa admite que ele não é um profissional da área de saúde, então, e que sua presença não se destina a cuidados médicos direcionados ao Bolsonaro. Então, baseado nisso, ele tomou aí a decisão de não conceder aí o irmão da Michele Bolsonaro cuidar do Bolsonaro. E agora, outra informação que também não é notícia boa pro Lula e pro seu Messias, que ele tá louco para enfiar lá dentro do STF. PL e Novo alinham voto no Senado contra indicação de Jorge Messias. Jorge Messias vai ter uma dura batalha, gente, tá? Para conseguir realizar o seu sonho, e do Lula, né? Em ser ministro do STF. Vai ter uma muralha na sua frente. O Partido Liberal do PL e o Partido Novo anunciaram nesta última terça-feira o fechamento de questão, né, em 2 votações previstas para abril. A indicação, né, do Messias para o STF e a análise da derrubada de veto presidencial ao projeto de lei da dosimetria, que eles vão bater em cima dessa questão da dosimetria que foi vetada pelo Lula. E é uma questão de vida ou morte que esse veto do Lula seja derrubado. E tirar os presos políticos, pessoal do 8 de janeiro, né, os generais, tirar todos da prisão e diminuir
a pena de Jair Messias Bolsonaro para 2 anos, né? A sabatina de Messias na comissão. Eles querem, a partir de agora, dificultar o máximo que eles puderem para que o amigo, aliado histórico do Lula e da Dilma, né? Quem não se lembra do Bessias, né? Do documento para livrar o Lula da prisão. Aquilo ali marcou o Bessias, né? Muitos chamam ele até de office boy na época. Então, o Bessias vai ter vida difícil para ele conquistar, realizar esse sonho de ser ministro do STF, ficar lá por mais de 30 anos. Não vai ser vida fácil para ele, não vai ser nada fácil para ele conquistar aí esse sonho de ser ministro do STF. Agora vamos falar sobre invasão, gente, tá? E o Lula não deve estar gostando muito aqui dessa notícia não, tá? Não deve estar mesmo, porque isso aqui vai ser amplamente usado pela oposição para alfinetar o Lula. Afinal de contas, ó, os amiguinhos do Lula, do MST, invadem fazendas e prédios públicos em 5 estados. Eles invadiram tudo, gente. Saiu invadindo fazendas, terras. Porque o Lula, lá no último pleito, na última campanha, né, ele prometeu, vou dar 70 mil assentamentos, né? Não cumpriu a promessa, ou cumpriu muito pouco, e o povo continuou invadindo. É o abril vermelho dos amiguinhos do Lula do MST. Tá aqui, gente, tá? Invadiram mesmo. Desapropriação imediata da fazenda. É assim, é o modus operandi, né? O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra promove nesta semana uma série, são várias invasões, não é uma nem duas, são várias invasões de terras e prédios públicos em diferentes regiões do país, como parte da chamada Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma. Parece até, quem lê acha até bonito, né? A luta da defesa da reforma. O Abril Vermelho, as ações começaram na última segunda-feira, 13. Olha, 13, ó, o dia que eles escolheram para começar, hein? 13, por que será, né? E vão até a próxima sexta-feira, dia 17. Então, do dia 13 ao dia 17, eles vão sair invadindo tudo. Vai invadir tudo. E eu vou confessar aqui uma coisa para você, gente, tá? Essa notícia não é muito boa pro Lula, não, viu? Então, na madrugada dessa quinta-feira, cerca de 500 militantes invadiram a fazenda Córrego em Madalena, no sertão central do Ceará. Segundo o MST, a propriedade tem mais de 300 hectares considerados improdutivos. O grupo cobra a desapropriação da área para a construção de moradias por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, que é mais promessas do Lula. Ainda no estado, o movimento também pressiona pela destinação da fazenda Teonório e vai saindo, eles vão invadindo. Vão invadindo. A gente tá aqui, ó. Olha só. Aqui estamos no Rio de Janeiro, na Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária, em memória aos 30 anos de Eldorado dos Carajás. Vou nem continuar, gente, tá? Meu Deus do céu. É esse tipo de gente que o Lula apoia. É esse tipo de gente que apoia o Lula. Eles votaram, fizeram campanha, colocou o Lula lá na presidência. O Lula prometeu, acho que 70 mil assentamentos, acho que não cumpriu nem a metade. E o povo continua invadindo. É isso, gente, tá? Simples assim. Se o Lula não cumpriu, vamos continuar invadindo. É triste. Triste, triste, triste. É invasores de terra. A jornalista do alto escalão da Globo, gente, tá? Acabou de detonar e destruir ministro do STF, mas aqui ele bateu muito forte. E o motivo, gente, tá? Aí é que vocês vão ficar chocados. Assistam até o finalzinho que vocês vão entender. O fato mais importante nós acabamos de ouvir. Ministros do Supremo ameaçam parlamentares porque esses parlamentares colocam em questão as atividades desses ministros no caso Master. Esse é o fato. Gilmar Mendes e Dias Toffoli proferiram ameaças pouco veladas
As ameaças de Gilmar Mendes foram ameaças, vamos dizer assim, veiculadas em tom quase odiento. Já Dias Toffoli ameaçou com a inelegibilidade via Tribunal Eleitoral. O que os ministros do Supremo, esses dois, mas principalmente Alexandre de Moraes, precisariam estar fazendo é dar explicações sobre as suas relações perigosas com o Banco Master. Dias Toffoli tem negócios imobiliários com o Banco Master. Alexandre de Moraes tem negócios jurídicos multimilionários com o Banco Master. Alexandre de Moraes conversou no dia da prisão de Daniel Vorcaro por telefone com Daniel Vorcaro. Os ministros, esses dois ministros, utilizaram várias vezes de jatinhos de empresas ligados ao Master. Eles estão em silêncio sobre tudo isso quando não soltam notas enganosas, ilusórias, fingindo negar sem negar, porque sabem que não podem negar os fatos. E agora, no lugar de dar explicações, eles fazem ameaças aos parlamentares, que têm seus defeitos, devem ser criticados, mas não devem ser ameaçados por aqueles de quem se espera uma explicação. E Fachin, que quer um código de conduta para o Supremo, não precisaria soltar essa nota dando amparo aos seus colegas, porque a história continua e as explicações continuam sendo necessárias. Meu Deus do céu, gente, tá? O que a gente acabou de assistir foi um jornalista que pertence ao grupo Rede Globo descendo a lenha no ministro Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes. Sobrou até para o presidente da corte, Fachin, gente, tá? Meu Deus do céu, gente. Jogou a lama no ventilador e na cara do Gerson Camarote, que estava ali do lado dele, que tinha acabado de defender o STF. Não vou nem trazer o vídeo do Gerson Camarote aqui, mas antes desse comentário aqui do Demétrio, o Gerson Camarote, gente, defendeu as atitudes dos ministros do STF. Que atitude foram essas? Segundo o Demétrio, os ministros ameaçaram os parlamentares. O ministro ameaçou Alessandro Vieira. Dias Toffoli, Gilmar Mendes, segundo aí o que está na imprensa, os ministros ameaçaram o senador e relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira. E deu, né, surtiu efeito, porque logo em seguida os senadores enterraram o pedido de investigação contra os ministros da Suprema Corte. Tá vendo como a ameaça funciona? Funcionou ontem. Bastou o Dias Toffoli e o decano do Gilmar Mendes ameaçar que os ministros, que os senadores foram lá e enterraram esse pedido de investigação contra os ministros. Tá aqui, gente, tá? Demétrio, jornalista da Globo, jogou a lama no ventilador e expôs os ministros do STF como nunca antes. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Agora que Ana Paula Henkel acaba de trazer a pior notícia para Luiz Inácio Lula da Silva. E Flávio Bolsonaro deve estar comemorando, gente, porque segundo Ana Paula Henkel, a notícia para o Lula, na verdade, ela é muito pior do que as que estão sendo divulgadas aí pelas pesquisas. Na verdade, o resultado das pesquisas está sendo muito pior para o Lula do que o que está sendo revelado. Ela teve acesso à informação. E por isso que o Janones entrou no desespero. O homem tá revoltado e furou. Ele gravou o vídeo, gente, tá? O homem tá um bicho. Daqui a pouco eu vou trazer o desespero do Janones com esta queda drástica do Lula nas pesquisas. Mas antes, vamos ver aqui Ana Paula trazendo essa terrível notícia para o Lula. Então, Paula, em relação ao número do Flávio Bolsonaro
em relação entre o Flávio Bolsonaro e o Lula, o número do Flávio Bolsonaro vem crescendo bastante, né? O Flávio vem fazendo várias entrevistas, vídeos, mostrando uma maturidade, mostrando desejar união, mostrando que o PT é o inimigo em comum, e isso provavelmente os números nem são esses que nós estamos vendo. Os números, a diferença entre Flávio Bolsonaro e Lula deve estar maior do que as pesquisas estão mostrando. As pesquisas internas, elas que na verdade são as verdadeiras. Agora, quando a gente passa para o número de desaprovação, aí é impressionante. A desaprovação do governo Lula, um número exorbitante, que deve ser um número também maior. Agora, hoje não tem como mais o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, eles não têm mais como fingir que nada está acontecendo, vamos fazer cara de paisagem, que daqui a pouco as pessoas vão esquecer, a gente solta uma cortina de fumaça aqui, a gente solta uma cortina de fumaça ali. Não é mais assim. Com o advento das redes sociais, a coisa não dá para arrefecer da maneira com que eles desejam. No caso do Congresso, o número de desaprovação se dá muito pela falta de altivez, pela falta de coragem, pela falta de segurar a Constituição, proteger a Constituição contra os desmandos do Supremo Tribunal Federal. Então você vê que os números eles são muito parecidos do Congresso e também do Supremo, porque no Supremo o que nós temos visto, e aqui na Revista Oeste a gente mostra desde 2020, desde o nascimento da Revista Oeste, as inconstitucionalidades, as barbáries, o desrespeito ao devido processo legal, a perseguição política, as condenações políticas, as prisões políticas e arbitrárias. E não adianta. Essa opinião não vai a lugar algum. O Supremo, lembra que o Supremo queria fazer uma campanha, inventaram um bloco de figurinhas para soltar as figurinhas do Supremo. Não adianta a campanha. Hoje o povo sabe o que acontece, o povo lê as decisões, o povo presta atenção nos votos. Eles que inventaram as câmeras, né, na primeira turma, na segunda, no plenário do Supremo, as pessoas assistem às sessões da condenação, do julgamento do falso golpe no Brasil. As sessões foram acompanhadas por mais de 100 mil pessoas no canal do Supremo Tribunal Federal. A mesma coisa acontece quando medidas, legislações, projetos de lei que são votados, o pessoal acompanha também ali, está todo mundo acompanhando. Então esse número de desaprovação, Paula, pode ser até maior, o que não muda a gravidade do número atual, que já é muito elevado. E, como eu disse, essa opinião e percepção das pessoas não vai a lugar algum. Por isso que nessas eleições todo mundo tinha que fazer essa pergunta. O que o senhor acha, o senhor senador, que é a ferramenta constitucional, a casa revisora para desmandos do Supremo, o que o senhor acha de impeachment de ministro que comete ilicitudes? Essa pergunta, porque não adianta, como a gente vem falando aqui, eleger um presidente capaz, de direita, um conservador, olhando para o Brasil, se continuamos com o Senado completamente de joelhos para o sistema. Essa é a frase que realmente resume o que está acontecendo. Inclusive o Nicolas Ferreira, né, ontem, quando eles enterraram, né, o indiciamento dos ministros do STF, o próprio Nicolas colocou nas redes sociais dele que o Senado está completamente de joelhos. Foi o que a gente assistiu ontem. Bastou ameaças, né, segundo o Demétrio, de Gilmar Mendes e Dias Toffoli, e os senadores se ajoelharam. Foram lá e não confrontaram o que poderia ser um problema, porque seriam investigados, né? Não quiseram bater de frente com ministros do STF. Então, ao que tudo indica, parece mesmo que eles são intocáveis, porque o Senado Federal, que tem a prerrogativa de inibir, isso é o que está na Constituição, de investigar de freios e contrapesos, está completamente ajoelhado. É muito, muito mais grave do que a gente imagina. Mas voltando ao início, a informação inicial, os 6 pontos, né, de diferença entre
Flávio e Lula da Silva. O Flávio Bolsonaro cresceu de forma tão avassaladora que hoje, gente, ele está 6 pontos de vantagem no segundo turno, aponta nova pesquisa.